Bom dia, pessoal, novamente. Obrigado pela participação de todos aí. Agora, em definitivo, primeiramente, fazer uma breve introdução aqui, pessoal, só algumas regrinhas e como que a gente vai seguir na dinâmica da live. Quem já participou, eu vi que tem bastante gente aí que participa dos nossos conteúdos, mas é bom revisar, né? Então, essa live vai ser gravada, pessoal. Então, não fiquem preocupados muito. Ah, perdi um ponto aí que o pessoal está falando. Fica tranquilo, depois vocês voltam, podem consumir o conteúdo. Tentem focar bastante no ao vivo. Então, a gente vai ter uma parte aí de perguntas, né? Vamos abrir algumas perguntinhas para vocês interagirem e também fiquem à vontade em interagirem com a gente via chat. Por uma questão de organização, a gente bloqueia microfone e vídeo de vocês, mas o chat está super liberado aí para vocês trazerem ideias, perguntas e irem interagindo. Beleza? Qual que é a ideia hoje, pessoal? A gente vai falar bastante com dois especialistas, então eu queria apresentá-los. A gente está aqui do meu lado, Marlon Ribeiro, é o nosso especialista de networking e segurança da Populus. Então ele vai interagir bastante com esses dois caras aqui que são feras. Alê, da Akamai. Alê é o gerente de SEs, de pré-vendas, dentro da Akamai. Um dos. E o Everton é o SE especialista em guarda-core, certo, Everton? Certo, E bom esse dia. é o cara que vai ensinar todo mundo aqui. Vai falar bastante sobre guarda-core, sobre os casos de uso, né, Everton? Como que a gente aplica. E até antes disso, pessoal, fiquem tranquilos. Se tiver alguém aí que ainda não ouviu falar da Akamai, não conhece a Akamai e por que que a gente está falando de microsegmentação, eu acho que é um tema, né? Que até já abrindo um pouco, é um tema que a gente discute e fala 10 em cada 10 reuniões, a gente ouve falar e tem alguém que cita, né? Sobre. Porque eu acho que o conceito de segurança, além de ser abrangente, ele passa por momentos. Né? São os desenrolares, desenvolveres e de maturidade e das tecnologias também. Né? Exatamente. Como o mundo vai avançando, tudo vai aumentando. É a briga de gato, a brincadeira de gato e rato ali, Exatamente. entre a polícia e o ladrão é eterna. E não tende a diminuir, né? Vai melhora, a gente aperfeiçoa técnicas de proteção e tudo mais, mas é utópico a gente achar que os ataques vão diminuir, que o pessoal vai ficar um pouco mais tranquilo. Você não tem uma solução, uma caixinha que você compra e coloca ali, vê a luzinha piscando ali, que vai resolver a sua vida. É um conjunto de diversas coisas que vão tratar de diferentes pontos para poder realmente proteger, vamos colocar aí, os dados, proteger a infraestrutura, as aplicações. Perfeito, perfeito. E eu acho que é interessante porque a gente já falou e fala-se muito ainda, né, sobre Zero Trust. É um tema que todo mundo estava falando até então, mas a gente passou por ondas também, né? Aí você vai para uma linha igual o Ale comentou, esse ponto é interessante, né? Tem-se uma impressão de que uma solução faz tudo, né? Então, tem um firewall ali, está protegido. E é o que a gente estava falando até antes de entrar aqui, né? A importância de você não só estar protegido, mas confiar nessa proteção, porque talvez seja até mais perigoso você achar que está protegido do que você de fato não estar, né? Acreditar numa... Exatamente. É a falsa sensação de segurança. Exatamente. Né? Aquela porta com tudo digital, trancado de longe, com câmera, não sei o quê, e aí na hora que acaba a luz, a porta abre. Exatamente isso. Pô, tá, né? Aí você viaja e fica maluco, né? Tem o câmera, mas tá bom, acabou a energia, você vê agora? como, né? E a gente vai falar de Zero Trust aqui, né, Luan? E assim, parece um tema bem novo, um tema que tá no hype, mas a gente vai falar um pouquinho do histórico aí, a gente vai ver que já é bem antigo. Isso é legal. Isso é legal. Pessoal, só checando o áudio, imagem, tá tudo legal? Beleza? Tá ouvindo bem? Pessoal, quem tiver aí na live e puder dar um ok, sinalizando de que opa, já vi que a turma aí tá mandando, então show de bola. Boa. Aí vambora. Então vamos lá, pessoal, a gente já deu uma breve introdução, o que eu queria adiantar para vocês? A ideia é ser um papo mais descontraído, de uma forma que
da forma como a gente fala e a gente conversa normalmente, né? Então, não é trazer um PPT e a gente ficar passando em cima do PPT, como que a solução discorre. A ideia é a gente realmente falar como que a gente costuma conversar no dia a dia, com os clientes ou até mesmo internamente. E aí vocês são uma extensão disso. Vamos imaginar que a gente está aqui numa grande roda de amigos e como a gente está falando das soluções, como que a gente está olhando, aproveitar também a oportunidade desses dois caras que são feras, falam com muitos clientes todos os dias, né? E aí do nosso lado também a gente tem muito para contribuir. E a ideia do papo é ser um papo mais descontraído, pessoal. A gente vai mostrando e ilustrando algumas coisas mais para vocês visualizarem o conceito, mas a ideia é ser bem dinâmico. E, de novo, a gravação vai estar disponível, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Mais um resumo aqui da ideia, a gente vai passar um pouquinho sobre o histórico da Akamai, quem é a Akamai, para quem ainda não conhece, vamos falar de casos de uso também, onde aplicar essas soluções que a gente está falando, como elas se conectam também com um tema que a gente até adiantou, que é sobre Zero Trust, que ainda está, né? E muito no tópico aí, top 5 de todas as empresas. E aí, ao longo disso, a gente vai interagindo, fiquem à vontade de fazerem perguntas. No final, a gente faz o sorteio para todo mundo que está participando. Luan, como faz para participar do sorteio? Fica na live durante todo o tempo aqui, e aí no final, quem estiver participando pode interagir e pode ter o teu nome ali no sorteio, né? Então pode concorrer ao brinde, que é um... Qual que é o brinde de hoje? Então são 3 kits Populus e uma Eco Show. Beleza? Tranquilo? Ale, queria saber o seguinte. Conta um pouquinho pra galera um pouco da história da Akamai, quem é a Akamai e por que que a gente tá falando de microsegmentação quando a gente comenta sobre a Akamai. Não, então, mas tem uma anedota para vocês. Em 96 eu morei nos Estados Unidos e eu tinha um amigo lá, trabalhei na pizzaria e tinha um amigo que entregava pizza. Eu fui com ele uma vez entregar pizza no escritório da Akamai. Ai, ai. Os caras estavam começando a empresa, acho que só a plaquinha na parede, assim, né? Não era uma empresa ainda. É tipo uma garagem. Tipo a garagem. Era pra ser, MIT, então. Era pra ser. Era para ser, justamente. Já, Era dentro do MIT já. já Então, focou ali para voltando atrair, ali, né? dentro do MIT, o pessoal estava lá, Tim Berners-Lee viu, meu, isso aqui não vai sustentar o que vai precisar fazer, a gente precisa desenhar uma forma de, utilizando a infraestrutura atual e do desenvolvimento dessa infraestrutura, distribuir conteúdo para as pessoas. E veio daí os algoritmos de distribuição que foram criados pelo Danny e pelo Tom Layton, que eram o que é o cerne do conceito inteiro de CDN. Então, a Akamai inventa o conceito de CDN 25 anos atrás. E à medida que os negócios vão se desenvolvendo e vão adotando a internet para poder conduzir, né, operação, conduzir transações, qualquer tipo, né? Primeiro, entrega de conteúdo estático, o site institucional, depois você começa a transacionar negócio mesmo, mais para frente, ok, peraí, os bancos, ó, financeiro vai funcionar legal que isso aqui está mais rápido, economiza e tal. E a plataforma, a Akamai foi se desenvolvendo como empresa para poder ir atendendo essas necessidades. A internet cresceu e a Akamai foi junto, lado a lado. Lado a lado e junto. Hoje a Akamai é responsável por mais de 30% do tráfego de internet, do tráfego da internet inteiro. Então, para vocês terem umas ideias, assim, número pequeno, vai. Nossa plataforma sustenta hoje coisa de mais de 800 terabits por segundo de tráfego. Nós já tivemos pico de 260, foi agora no final do ano, se não me engano. Na Copa passada, nós tivemos durante a Copa inteira a primeira vez que um evento passou de exabyte de entrega. Então, É um nossa bocado de coisa, plataforma né? uns númerozinhos grandes. Assim, tem gente que fala, meu, é mentira, não tem jeito de você fazer isso. Tem por quê? Porque nós temos uma plataforma que tem quase 400 mil servidores distribuídos pelo mundo inteiro, dentro dos ISPs, dentro de data center, quase dentro da casa das pessoas. Teve uma época que tinha um softwarezinho que fazia isso também. Mas eu devago. À medida que os negócios foram se desenvolvendo e foram adotando a internet,
as empresas, né, foram adotando a internet para conduzir negócio, aí a plataforma se desenvolveu como um todo. Chegou num momento onde segurança se tornou o pãozinho quente. Todo mundo precisava de segurança, porque de repente está todo mundo com os dados expostos à internet afora e o máximo que você tinha ali era um faro. E todo mundo lá, o faro no cara crachá, acreditando que aquele negócio ali estava funcionando e resolvendo. E a gente sabe muito bem que não é nada disso, né? Não é nem o topo, é a gota d'água em cima da pirâmide, do iceberg ali. E aí, através de algumas aquisições no tempo, a gente adentrou para o lado de segurança e começou a desenvolver os produtos, desenvolver as tecnologias por meio dessas aquisições, né? Mais fácil é comprar um cara que já está metade do caminho andado do que começar do zero. Perfeito. E criamos produtos e soluções para proteger não só as aplicações dos clientes, mas também a infraestrutura que esse pessoal tem dentro de casa, o acesso remoto a essas aplicações deles, o acesso das pessoas à internet, aí já começa a ligar com malware, com ransomware e com o hardcore. Aí, ó, Legal. o Everton, dá um toque pra gente. Meio jump the cat, que a gente fala, o famoso pulo do gato. Legal, Dá uma Ale. ideia pra galera aí do que é o Guardcore e como que ele encaixa todo no conceito de Zero Trust, como Show, show, todo, show. né? E eu acho legal, né, que nesse histórico de evolução da Akamai, ela foi uma empresa que inicialmente focada em entrega de conteúdo, focada em visibilidade para o cliente final e experiência do usuário, e veio ali em 2019, 2020, né, ali com a aquisição da Guardcore, fez uma transformação bastante grande no conceito de segurança. Porque assim, ela não era uma empresa nativamente de segurança, mas eu digo hoje que ela se transformou numa das pioneiras nesse segmento. Teve uma reportagem agora, é a maior empresa de segurança, acho que da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Sim, sim, sim. Já está faturando quase mais de 2 bilhões de dólares só na parte de segurança, né? Sim, sim. Nos últimos resultados, né, na última release que a Akamai fez para o mercado, para vocês terem ideia, ela é muito estabelecida no mundo de CDN, no mundo de conteúdo. Então, o crescimento dela é um pouco reduzido porque ela já tem praticamente o mercado todo. É difícil crescer. Em segurança, ela cresce 2 dígitos altos já há 2 anos. Então, assim, é um segmento que a Akamai aposta e é um segmento em que ela está muito estabelecida. E é um ponto, né, Everton, porque, igual ali falou, a gente teve lá no começo, CDN, vamos otimizar a entrega de conteúdo através da internet. Pô, já estou entregando conteúdo, qual que é o próximo passo? Agora a gente vem com a proteção de norte a sul ali que a gente fala, que é o quê? Proteger ali através do WAFs e tudo mais, a entrada e a saída das informações por meio do meu data center, por meio do meu ambiente. Pô, veio ali a pandemia, já veio ali a evolução dos tipos de ataques cibernéticos e tudo mais. E aí a gente tem um outro ponto. Não adianta mais eu proteger norte e sul. Se eu estou trazendo todo mundo para mim dentro da minha CDN, para dentro do meu ambiente, que querendo ou não, a Akamai faz de cada cliente ali a casa dela também. Então ela vira e fala, cara, agora a gente tem que mexer com esse negócio de Zero Trust Network. E aí é essa famosa jornada que todo mundo se fala e a intenção nossa é desmistificar um pouquinho disso aqui hoje. Exatamente, meu irmão. E o ponto que você trouxe que acho que é bem legal é que, assim, Zero Trust é um negócio que existe há muito tempo, né? Desde os primórdios, né? O pessoal aqui estava até contando... 98, né? Sim, sim, sim. O pessoal estava contando aqui a história de data center, enfim. Desde essa época, né, o próprio data center ele já vem no conceito de Zero Trust, né, de você não poder ter um acesso ilimitado ali. Então, assim, a gente vai esmiuçar um pouquinho disso, né? A gente vai falar bastante sobre isso que o Marlon comentou, de visibilidade, né? Acho que o produto Guardcore que faz microsegmentação, e a gente vai entender se isso é de comer ou de passar no cabelo hoje, ele é muito importante para dar essa visibilidade. Então, quando a gente não tem visibilidade, você não consegue implementar totalmente Zero Trust, tá? E só para encerrar um pouquinho, né, desse contexto da Akamai dentro de segurança, trazer que dentro hoje da Akamai existe uma unidade de negócio focada em segurança. Então, eu e o Ale, a gente somos equipes pares. O Ale é muito mais focado nessa parte de WAF, de CDN, de entrega de conteúdo, e eu e a equipe que viemos da Guardcore, muito focado nos produtos relacionados a Zero Trust. Tá? Um mundo enterprise ali que a gente fala, né? Isso. Perfeito. Nem tanto uma divisão, mas muito mais uma especialização. Exatamente. Isso é legal, isso é bom. Recurso de um lado pro outro. É algo que a gente comenta, né? A forma como a Akamai incorporou a Guardcore, né? De manter
as equipes que eram especialistas em cada uma das soluções para fazer aquilo que realmente Na é verdade, bom. foi aquela aquisição para Para pegar o que somar, né? tinha de melhor e Somar. vamos jogar Melhor no junto, mercado. vamos É. acrescentar os times. Para Eu somar. não posso deixar de falar também sobre esse rebranding que a gente está passando agora. Nós estamos passando a chamar de Akamai Connected Cloud. Nós fizemos a aquisição de uma empresa de data center, né, de nuvem, o ano passado, a Linode, e isso está se tornando agora parte da infraestrutura da Akamai, e a gente tem nos planos mirabolantes do Cebolinha do que vai fazer com esse negócio. Muito bom, muito legal. Pessoal, a gente jogou aí uma perguntinha, uma enquete, na verdade, mas é uma pergunta bem objetiva, sobre microsegmentação. Se vocês já ouviram falar, para a gente ter uma ideia aí, quantas pessoas já falaram a respeito e como... Opa, bastante gente aí. Um monte de Bastante gente falando que já ouviu. Tá, agora tá brigando um pouco mais aqui. Por quê, pessoal? Porque o próximo passo, Everton, eu acho que é legal falar um pouco para a galera como que a Guardicore está posicionada nesse segmento de microsegmentação. Liderança, como que ela se posiciona, né? O que que ela tem para ter virado essa referência? Quando a gente Exatamente. fala de guardcore, Legal. a gente entende como um sinônimo, né, a microsegmentação. Então é interessante a gente mostrar. Sou um cara que veio de infra, né? A gente estava trocando a ideia ali, Uhum. cara, de sentar em data center, de cair numa call de crise e você falar assim, cara, o que que está acontecendo com o meu ambiente? O primeiro contato que eu tive com o Guardcore, eu olhei para aquela console e falei assim, pô, tô vendo todo o tráfego na minha tela, isso aqui é mágico. É, É o voodoo, coisa é, da é um teta. negócio que, tipo assim, todo administrador de rede, de infraestrutura, ele quer ter ali para poder falar, cara, o meu problema tá ali. Então é muito interessante a gente entrar nesse ponto aí, Isso. mostrar um pouquinho para a galera aí o que que a gente tem no Guardcore que faz ela ser o que ela é dentro da microsegmentação. Perfeito. Legal, E mano. acho que até o tema da nossa live, né? A visibilidade e segurança. Por que que esses dois assuntos estão correlacionados? A importância de ter a visibilidade. E aí, até para passar a bola para você, Everton, eu vim de um mundo de virtualização, de infraestrutura. Então, para mim, microsegmentação era algo muito conectado com o hypervisor, Uhum. com a infra. E aí, quando, pô, vem uma guarda-costas, eu falo, cara, baseado em software agnóstico, veio fora? Como assim? Quantas horas, quantos dias nós passamos data center, né? Noites a fio em data center, fazendo segmentação de rede, com Exatamente. firewall, com roteador, com switch, com VLAN, com trunk de VLAN, layer 2. Essa linha, É, essa linha, essa exatamente. linha, só que agora você faz clique, clique, clique. Eu vim do mercado financeiro que a galera falava assim, pô, eu não posso deixar meu ponto de rede ali na parede que está na área de Isso, atendimento habilitado. habilitado, ou então tem que colocar um bloqueio, uma liberação por MAC address. Você tá Isso. maluco, Você mapear faz MAC isso em address? 500 servidores. Diversão real. Exatamente isso, pessoal. Assim, até para dar um contexto, né, voltar um pouquinho no tempo, a microsegmentação ela veio uma vertente do Zero Trust, tá? Então, lá em 2010, um instituto que chama Forrester criou o conceito de Zero Trust, tá? Que é um conceito basicamente não relacionado à tecnologia. Então, assim, se você pegar o que o Zero Trust prega, você não vai ver nenhuma marca, nenhuma tecnologia ali dentro. E o que a Guardicore e a Akamai vem fazendo é basicamente transformar o processo que o Forrester diz como metodologia em produto, tá? Então esse é o primeiro ponto. Microsegmentação é um negócio um pouco mais recente no sentido de você conseguir chegar no micro detalhe da visibilidade. Então, assim, eu diria que se a gente puder resumir microsegmentação, né, num conceito mais abrangente, a visibilidade é o principal, tá? Isso que você comentou, né? Às vezes eu estou numa crise, eu tenho lá um incidente, mas eu não sei o que está acontecendo. Por quê? Muitas vezes a comunicação ela é paralela. Vamos pegar um exemplo de um firewall. Se você tem um firewall de borda e dentro desse firewall de borda, dentro do seu data center, você tem lá 200 máquinas, o que a máquina fala com a internet, que é o tráfego norte-sul que a gente fala, você vai conseguir ver pelo firewall. Mas o que as máquinas estão falando entre si? E aí a gente não está nem falando em ataque ainda, a gente vai chegar lá. Mas quando você pega o conceito de que uma máquina se comunica o tempo todo de forma lateral, é aí que o guarda-core entra. É aquele ponto, né? Quantas vezes a gente tá lá e escuta, não, LAN to LAN é liberado all. Exatamente. Exatamente. E quando você tem esse conceito LAN to LAN liberado UOL,
E aí você tem um risco absurdo dentro disso, tá? E por Legal. isso que a Akamai também vem segmentando essa questão de infraestrutura e segurança, tá? Porque, querendo ou não, são dois mundos que se correlacionam, obviamente, mas você tem vieses diferentes em cada um deles, né? Acaba se completando. Na entrega de conteúdo, você precisa de conectividade, você precisa de experiência. Na segurança, você precisa de filtro, você precisa de bloqueio. Então, assim, quando você tem a convergência desses dois mundos, você tem ali o melhor da aplicação, o melhor de entrega, o melhor de conteúdo. Maravilha. Perfeito. E o bacana é quando a gente fala de visibilidade, você falou bastante aí que a Akamai ela vai seguindo aquele caminho do Forrester. A gente tem ali uma jornada que a gente vai fazendo para descobrir as movimentações laterais, como que eu vou trazer isso para dentro do meu ambiente. E aí a gente brinca, para a gente que já está mais familiarizado, proteger a a joia da Uhum. coroa, né? Como é que é um pouquinho desse trabalho, o que que a gente pode fazer nesse ponto? Beleza. Primeiro ponto é visibilidade. Qual que é a próxima etapa ali dentro da microsegmentação e como que a gente pode conduzir nesse cenário? Legal, legal, né? Então, assim, a gente já entendeu que a visibilidade é o primeiro passo, tá? Então, acho que isso é muito importante. E até fazendo um adendo, tá? É, Forrester, que foi quem criou o Zero Trust, já trouxe no último relatório que se vocês tiverem uma iniciativa de Zero Trust sem olhar para a microsegmentação, volta para trás, tá? Perfeito. Você precisa de microsegmentação, principalmente pela visibilidade, para implementar o Zero Trust. O segundo passo é o controle. Então, quando você tem a visibilidade, você sabe o que está acontecendo na sua rede, aí sim você começa a implementar controles. Então, quando a gente brinca, né, as joias da coroa, né, você pensar na sua empresa ali como um SAP, que é um RP, uma aplicação de CRM, uma aplicação de vendas, que é normalmente o que é mais crítico nas empresas, ou no mundo de OT, por exemplo, ali os ambientes de OT que fazem a orquestração ali das fábricas, das plantas, pensa nessas soluções, nesses sistemas como as joias da coroa, né? É um sistema que pode estar distribuído, já entrando um pouquinho em cloud, mas você pode ter um pouquinho em cloud, um pouquinho on-premise, tá? Mas ele é o seu sistema crítico. Quando a gente fala em proteger as joias da coroa, é de fato entender qual que é aquela comunicação, com quem que aquele sistema tem que falar, banco de dados, falando com web server, falando com API gateway, e a partir do momento em que você tem a visibilidade de qual é a comunicação que precisa ser liberada, você trabalha com o conceito de mínimo privilégio possível. Então, o que precisa ser comunicável entre essas entidades? É o que eu vou liberar. Todo o restante eu vou bloquear. Tá? E aí a gente traz um ponto, todo mundo liga um computador Windows, seja um servidor, seja uma máquina, liga um Linux. Ele tem um monte de serviço ali que está rodando, tá? Que muitas vezes tem vulnerabilidades intrínsecas naquilo, e você não precisa. Então, se você pensar o seu serviço de banco de dados, o que que ele faz 24 horas por dia? Recebe requisição e processa. Ele não precisa ter um serviço web ativo, muitas vezes, para fazer o serviço que ele precisa fazer. É que, na verdade, eu Legal. vou subir o servidor, eu vou falar, cara, sua função é essa, você vai fazer somente isso. Não adianta jogar para minha rede todos os demais serviços, porque não é isso que eu espero de você. Ele tem que ser o nó que vai executar só, única e exclusivamente aquela uma coisa que ele precisa fazer. Exatamente, perfeito. O Everton, você tocou num ponto muito bom, que é aquele cenário que a gente tem hoje, né? Pô, Everton, eu tô aqui com o meu ambiente, hoje eu tenho meu ambiente on-premise, eu tenho cloud, tem Kubernetes ali. É agnóstico, funciona para todos. Como é que é Sim. a compatibilidade do hardcore? E adicionando, que eu acho que é interessante, o pessoal deve estar pensando aqui, pô, tem o Firewall, tem o antivírus, tem um monte já de ferramentas implementadas. Onde que a gente coloca a Guardicore? E eu substituo alguma delas ou não? Legal, Que eu legal. acho que esse é um ponto interessante. Somando Não, as... muito bom. Pensando na arquitetura de alto nível, pessoal, a gente tem sim uma proteção de borda, tá? Pensando num AF, pensando num firewall de borda, principalmente porque essas soluções elas vão proteger contra ataques direcionados, ataques robustos, orientados à assinatura, tá? O Guardicore fazendo microsegmentação, o que ele vai fazer? Ele vai proteger o interno da rede. Então, toda a comunicação leste-oeste. Então, você pensar, por exemplo, existe muita, né, confusão entre Guardicore e EDR, tá?
e vamos desmistificar aqui. Legal, que é o quê? gosto disso. Bom Isso é bom. ponto, bom ponto. É completamente o oposto, tá? O EDR, soluções de EDR de antivírus, NGAV, né, que também é mais velho que andar para trás, elas são soluções que buscam problema. Então, elas olham para o problema. Pensar num cenário tradicional, você tem lá a sua aplicação rodando, seu banco de dados, como a gente estava falando. Ele está rodando, está processando, e ele tem um serviço ativo ali que, porventura, não deveria ou não precisaria estar ativo, mas está ativo porque o servidor subiu. O antivírus, o EDR, ele vai olhar para qualquer coisa maliciosa que está chegando ali, inclusive para o conteúdo. Então, ele vai interpretar o tráfego que está chegando naquele servidor a nível de conteúdo e vai dizer, isso aqui é maligno, isso aqui é benigno, tá? Uhum. Esse é o primeiro ponto e é o que diferencia totalmente do Guardcore. O Guardcore ele não vai fazer isso. O Guardcore não olha para conteúdo. O Guardcore simplesmente vai dizer o que precisa ser liberado. É comunicação com o banco de dados? Fecha o resto, tá? E é tão genial isso, porque os ataques, eles acontecem em serviços vulneráveis, que muitas vezes não deveriam estar ativos, e muitas vezes estão ativos para complementar algum outro serviço ou componente da sua aplicação que não precisaria de uma comunicação paralela. Então, quando a gente trabalha, né, pensando entre Guardcore e EDR, Guardcore e solução de antivírus, o nosso foco é principalmente olhar no que precisa ser liberado na sua aplicação. Perfeito, perfeito nesse ponto. E uma dúvida, vamos pegar um caso recente aí, por exemplo, do Log4j. Como que o Guardcore ele apoiaria nesse sentido com a microsegmentação no apoio desse tipo de ataque? Porque às vezes eu estou lá no meu ambiente, eu tenho, sei lá, 100 servidores com vulnerabilidade. Pô, não tenho braço para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Como que o Guardcore apoiaria nesse sentido? Perfeito, perfeito. E aí você tocou num ponto que também é, é algo que é disruptivo entre Guardcore e EDR. Se você pensar num ataque de Zero Day, né, o Log4j afetou bastante gente, bastante empresa, principalmente porque ele atacava ali aplicações em Java, que é o que é mais consumido hoje. A gente teve nesse momento em que as engines das soluções por assinatura, né, sejam antivírus, sejam um firewall de borda, eles não conheciam aquela assinatura. É uma assinatura nova. Sim. Então, quando a gente pega em Zero Day, ninguém vai conhecer aquele ataque. E aí a gente volta para aquilo que eu comentei. O guarda-core ele não vai olhar para o ataque. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o que sua aplicação precisa fazer para processar. Então, quando a gente tem uma situação Log4j, como que o guarda-core vai te proteger? Primeiro, ele só vai liberar a comunicação que é devida. Então, ninguém vai chegar no serviço do seu Apache se não for o host necessário para se conectar nele. Segundo, ele vai diminuir a superfície de ataque. Então, quando a gente tem a diminuição da superfície de ataque, quer dizer, somente essas máquinas podem se comunicar com essas outras máquinas a nível de binário, ou seja, eu vou a nível de serviço. Tá? E o terceiro ponto é o comportamento. No Log4j, por exemplo, o que acontecia? Quando o atacante ele tinha a exposição, ele tinha a vulnerabilidade atingida, aquele elemento ele fazia uma comunicação para fora da rede, para uma rede de command and control, onde ele conseguia o controle daquele servidor. No Guardcore, isso não ia acontecer, porque isso ia estar bloqueado, não era uma comunicação permitida. Tá? Então, quando a gente fala em ataques Zero Day, né, a gente vai falar um pouquinho de ransomware daqui a pouco também, como o Guardcore pode ajudar, o foco não é proteger contra ameaça, mas o fato da gente liberar apenas o que é necessário te permite trabalhar como uma solução de segurança bem robusta. Muito bom. Eu quero só adicionar um negócio assim, que é justamente dentro do âmbito de Zero Trust. Você trouxe o Log4j, que é um baita exemplo. Então, ele tem as limitações e as proteções que a gente vai fazer dentro da infraestrutura com o Guardcore, mas a gente não pode esquecer do AF funcionando em nuvem, porque 99% do volume de tráfego vai ser bloqueado ali, Sim, né, do ataque. Perfeito. Alguma coisa que escorra, o Guardcore protege Sim, internamente. Não perfeito. substitui. Não Não. substitui. E- É aquilo que a gente falou ali no começo. O Zero Trust não é uma caixinha. Aham. Exatamente. Aí a gente entra naquele cenário, porque sem revelar a idade de cada um aqui, que a gente é um pouquinho mais velho. Meu cabelo também tá. Eu pintei esse. É que senão ninguém me É, respeita. Tá bom, então. a barba crescer, né? É. Então, essas coisas. Deixar a minha não vai adiantar. É. Mas vamos lá.
A gente pensando nesse cenário de Zero Trust, de várias camadas, a gente vem de um cenário, assim, faculdade, o professor virava e falava, você precisa do seu firewall, no máximo um squid, um proxy ali internamente, e o seu antivírus você vai estar protegido. Máximo. Já foi o tempo, hein? Exatamente. Então, Quiser esbanjar, coloca um. exatamente. Então, hoje a gente tem lá um AF lá fora, tem um firewall aqui dentro, eu tenho SWGs, eu vou ter a minha publicação ali com EA para publicar aplicações externamente, eu tenho ali o CIA fazendo o controle do conteúdo internamente ali, que é o caso do SWG, e a gente vem com o Guardcore. Então, são várias coisas que vai nos apoiar. Não é uma única proteção que vai me impedir de ter aquela vulnerabilidade ou não. Exato. Porque ela vem de todos os sentidos. A partir do momento dessa evolução que a gente teve, de ter que publicar coisas para a internet, de ter que ter. Hoje as marcas, ela tem que estar disponível na internet para poder falar que ela está presente, né? A gente tem vários casos aí de que poder falar. A empresa teve vazamento de dados, ela perde ali no mínimo 10% dos clientes dela, porque isso é estatística comprovada Tem que que. contar o dinheiro que tem que desfazer ali na hora, né? Exatamente, exatamente. Então é muita coisinha que a gente tem que tratar ali. Não, Isso. e é legal que o Ale comentou que, assim, o AF, ele sim é necessário para esse ponto que ele comentou né, As aplicações que estão faz um expostas, teste hoje, pega Ah. uma máquina Windows, publica na internet sem nenhuma proteção. Não, Vai ser não é atacado em minuto. poucos segundos. Não é minuto, justo. Não é Exato, minuto, você já exato. perdeu a máquina. Porque existem robôs, existem redes que fazem ataque o tempo todo. Qualquer publicação que você faz na internet hoje, você já está exposto, já está sendo atacado. Ou atacado ou verificado. Eles vão verificar uma exposição. Então, para essa camada, né, mais grossa do que precisa de assinatura, a gente faz. E o segundo ponto, aí vem num cenário de abrangência, né? Se você tem o Guardicore implementado para 100% do seu parque, legal, você tem ali um controle bastante robusto. Agora, dificilmente é realidade para todos os clientes, porque você vai ter cenários onde você não vai ter, talvez, um agente para todos os ambientes, você não vai ter a implementação totalmente segmentada para todas as aplicações. Então, assim, tem que tomar um cuidado no sentido de você estar totalmente configurado e totalmente abrangente ali no seu ambiente de É infraestrutura. a função da análise de risco, né? Onde que é mais arriscado de eu ter uma vulnerabilidade explorada e onde que isso vai ser mais custoso para poder retornar depois. Não só, às vezes, né, o caso de um ransomware, você pode parar a empresa inteira por 2 semanas. Sim. Qual o custo de uma empresa inteira não operar por 2 semanas porque resolveu, putz, não vou investir só no EDR, mas vou pegar o gratuito porque é muito caro, né? Eu não vou Exatamente. trabalhar com guarda-core porque não, Uhum. tá fora da minha visão, do orçamento. Às vezes o cara não tem essa maturidade, mas ele tem a necessidade. Aham, O negócio está sendo conduzido, os dados estão trafegando ali, tem operações financeiras claro. acontecendo. Ele parou, aquilo dali não está vendendo, fecha a loja 2 dias. E esse Paga o aluguel do mês no shopping. exatamente. E esse ponto é interessante, Ale, quando a gente fala, não tem um braço, não tem o quê, que a gente vê muito mais hoje, ou quando a gente fala de segurança, a gente acaba caindo no ponto, sim, integração com NOC, com SOC, com esses pontos. E aí, uma pergunta que sempre perguntam, assim, quando a gente vai falar de Guardicore, a integração com o SIEM, quais SIEM são, como é que vai ter isso, a integração com o meu SOC, como é que seria esse serviço para mim? Acho que é importante a gente dar uma demonstração nesse sentido para a galera também, para todo mundo ter a ciência ali do, cara, com Guardicore eu posso usar meu Splunk, posso usar meu QR Radar, posso ter um log interno ali, um syslog para fazer essa funcionalidade. Sim, sim. Não, legal, bom ponto, Marlon. Sim, a gente integra com o CIEM, tá? A gente tem uma base catalogada, mas o que é importante também trazer da integração externa, o que que é? O CIEM, basicamente, ele trabalha com o Syslog ou Ceph, né? Que são ali protocolos, são modelos de log que ele acaba interpretando. Se porventura aquele CIEM ele não está preparado para receber o log de forma otimizada, de forma catalogada do Guardicore, é possível de ser feito o que a gente chama de parse. Então você tem ali o log parse, que é o quê? Você precisa saber que essa informação é a data, essa informação é o dia, essa informação é a hora, essa informação é Mapear, né? o warning, é a severidade. Então, mapear o que o log, como aquele log vai chegar na solução de CIEM e dizer isso aqui é dessa forma. Então, assim,
a gente, né, o produto ele vem trabalhando, isso é uma parceria entre as empresas de CIEM, tá? Ele vem trabalhando para ter uma gama maior hoje os principais já são suportados, tá? Então, deixar os clientes aí bastante tranquilos com isso. E se não é suportado hoje, não quer dizer que não vai funcionar. É basicamente desenvolver um parse ali para fazer aquilo ali E acontecer. caso o cliente também não tenha a Camai vem trabalhando também bem forte nisso, que é o serviço do Hunt, né? Sim. Que está sendo lançado aí. E é bem interessante, né? Sim, sim, Marlon. É bem legal você tocar nesse ponto, porque quando a gente fala guarda-core, a gente está falando do produto, né? Do produto ou o rebrand, né? A Kamai Segmentation, a Kamai Guarda-core Segmentation, né? A Ele gente tem... adora nome com três palavras. Na verdade, quando eu conheci a Camai, eu falei assim, cara, que tanto de sopa de letrinha que a única coisa que eu sei é que 3 letras vai ter, o resto eu não sei de Para nada. vocês terem ideia, tem um bot dentro da Kamai que você manda as letras e ele te fala qual que é a solução, tá? Mas a gente tenta sempre falar as letrinhas e falar a solução e tentar explicar um pouco o que que é. Mas quando a gente fala de serviço de Hunt, é um serviço de pessoas altamente qualificadas em cibersegurança que vão fazer o quê? Receber essas informações do ambiente guarda-core, que vai te dar toda a visibilidade, e vai te dizer, olha, você tem uma ameaça aqui, você tem uma exposição ali, você teve um comportamento anômalo, entenda comportamento anômalo como algo que não deveria acontecer e está acontecendo. Então, é um serviço de pessoas que vai enriquecer, por exemplo, o SOC de vocês, né? O SOC dos clientes ou o SOC contratado aqui com vocês. Esse serviço de Hunt ele é bem interessante para isso, tá, gente? Muito bom. Legal, Everton. Eu acho que esse tema a gente já cobriu bem. Eu estava desenhando aqui. Vamos ver se eu consigo dar um caso de uso. A empresa do Luan aqui. Que eu acho que é legal. E aí a gente até soltou uma pergunta aí, pessoal, para vocês interagirem. E teve uma galera que sentiu falta aí, hein, É mano? isso aí, ó. Se vocês já tiveram ou presenciaram, né, algum incidente de segurança e sentiu falta de visibilidade para poder mitigar, que é o que a gente está falando, né? A importância de ter a visibilidade e de confiar também de que aquele dado, aquela informação, ela é válida e auxiliar numa tomada de decisão, né? Uhum. Imagina É aí a um... velocidade de ação. Exato. Se você, de reação, vamos dizer, né? De o que para onde, como é que eu vou reagir Exato. a isso? Que se de repente se detecta um incidente de segurança, é porque tem um monte de luz piscando que não piscava antes, e gente gritando e fogo pegando, aquela coisa toda. Isso. E aí você fala, mas onde? Peraí, deixa eu sentar aqui no meu computador, fazer um SSH no roteador, deixa eu ver de onde que veio esse tráfego para cá. Você vai buscar fazer o diagnóstico do negócio, já E parou a empresa. Já parou. alguém já se perguntou, desculpa te interromper, alguém já se perguntou alguma vez como é que você identificava o incidente antigamente? Tá tendo loop na rede, vai lá na porta do switch e vê se a luzinha tá piscando. Ou travou, né? Quem nunca? Travou. Quem nunca? Cara, e a gente falou disso no início, né? Como que as soluções, as tecnologias vão evoluindo e a gente tem que acompanhar essa evolução também. Por exemplo, o Everton tinha falado e você comentou bem, Ale, sobre a informação estar em algum lugar. Tá lá no Firewall, tá lá num proxy da vida, tá em algum lugar. A questão é o tempo e a energia que você vai gastar versus o quanto o negócio vai sofrer. Exatamente. Cara, tá lá algum rastro, um ataque vai passar, alguma coisa vai Na estar. verdade, Breadcrumbs todo em todos os ataque ele cantos. tem um callback para informar Com pro cara que certeza. ele teve sucesso. Até aí. Então você tem os breadcrumbs ali. Só que Tem. o negócio é um campo enorme aberto assim, com grama alta, você tem que achar um pedacinho de milho caído da grama. Ou quantas pessoas têm que ficar ali dedicadas em log Exato. de soluções para entender. O Everton vai mostrar aqui, mas uma hora que você abre a console guarda-core, Isso é legal. Eu vou mostrar para vocês. São 4 imagens aqui para a gente ver o ataque realmente acontecendo. Tá? Legal, Então, perfeito. assim, e já trazendo um gancho, pensando, por exemplo, na proteção contra ransomware, que acho que é o que mais tira o sono aí dos nossos clientes, né? Considerem o Guardicore como uma solução anti-ransomware, tá? Ele não vai ser uma ferramenta, de novo, que vai procurar ameaça, mas ele vai ser uma solução que vai te proteger em 2 momentos. E a gente vai entender aqui no que eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá. E aí, enquanto você abre, Everton, essa console, como que vocês têm visto?
é essa console, ou o que que geralmente o pessoal joga para SOC? O cara tem uma infraestrutura de SOC ou um terceiro contratado, alguma coisa, mas o que que a gente joga para dentro do SOC? Porque eu acho que se você puder fazer uma correlação do Uhum. que a importância da informação que é visual e aquilo que é enviado também para tomada de decisão dentro de um SOC. E aí a gente entra num ponto que eu acho bastante interessante, que eu acho que dá um plus muito forte, vamos falar assim, que a hora que você tem a visibilidade, eu tenho a detecção, eu tenho o bloqueio, na ação do bloqueio eu tenho o Deception. E o Deception, ele vai te mostrar ali, ele nunca vai falar pro cara, pro atacante, que ele foi bloqueado. Na Uhum. verdade, a ferramenta, ela vai aprender com aquela movimentação que o cara quis fazer. Legal, legal, legal. O pessoal já tá vendo aí na tela, né? Já sim. Legal, legal. Então, vamos dar, né, dissecar um pouquinho. Isso aqui é um ataque de ransomware, tá, pessoal? Que a gente pegou, é um caso real em cliente que a gente trabalhou, tá? E, de novo, deixar claro que a solução Guardicore, ela é a solução mais indicada para 2 momentos do ataque. O que a gente mais gosta, que é quando você ainda não sofreu o ataque, e a gente vai entender por quê. Mas a gente ajuda muito os clientes, né? Vários casos aí bem emblemáticos no cenário nacional e internacional. Foi a Guardicore que ajudou a restabelecer a comunicação. Então tem vários cases aí, depois a gente pode compartilhar com vocês. Mas Perfeito. vamos lá. O que aconteceu aqui? Nesse caso, o cliente ele foi infectado e a gente entrou numa maneira reativa, tá? Então, primeiro caso, isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo, o que que é? É uma máquina que que está recebendo diversas comunicações na porta 445, que é uma das mais utilizadas em ataque de ransomware, e olha o tanto de setinha aqui. A gente não sabe de onde vem, né? Não saberia sem Guardicore. Com Guardicore, o que que a gente tem aqui? Primeiro, a visibilidade. Então, a gente já tem a visibilidade aqui das máquinas que estão tentando atacar, das máquinas que estão tentando fazer essa vulnerabilidade, explorar esse conteúdo, tá? Então, primeira visibilidade, a gente entendeu o que está acontecendo aqui, quem que são as origens, quem que são os destinos, quem que está tentando atacar, tá? O segundo passo, a gente trabalha nas máquinas infectadas, né? A partir do momento em que a gente tem a visibilidade no menor detalhe possível, a gente consegue dizer, olha, essas máquinas são as máquinas infectadas, tá? E aqui, né, daqui a pouco a gente vai explorar um pouco da ferramenta, mas a gente consegue chegar no nível de processo. Então, qual é o processo que está fazendo essas chamadas para esse ataque estar acontecendo, tá? Então, nesse momento, a gente já consegue, primeiro, ter a visibilidade e, segundo, saber de onde e quem está fazendo aquilo. E o bacana é isso, né? É o processo. É onde a gente fala que realmente há microsegmentação, né? Exato. Processo do Windows. Processo do Windows, processo do Linux, Um SSHD da vida, binário. o SSH ali, por exemplo, eu não quero o SSH liberado para aquele cara. Sim, E aí a gente pode puxar um gancho, por exemplo, que acontece muito. Hoje, muita gente tem ali um cofre de senha. sim. Beleza, o cofre de senha, ele é para me permitir entrar dentro do meu ambiente. Eu vou saber o que está acontecendo e tudo mais. Vou ter minha tela gravada. Mas o que que me garante que o cara não vai fazer uma movimentação lateral ali depois que eu acessar o cofre de senha? Exato. Então a gente Exato. consegue ter essa visibilidade, eu consigo falar, por exemplo, que o meu jump server, ele vai fazer 3389 somente nos servidores que eu quero. Perfeito, perfeito. E a gente já chega lá para falar do Deception nesse caso. Eu acho que é muito importante. E aí, seguindo aqui no ataque, o que que a gente entende? A nível de processo. Só que aqui, a gente tem o seguinte cenário. A nossa rede está funcionando parcialmente nesse caso, né? Ou pelo menos alguns serviços críticos continuam de pé, e eu tenho máquinas infectadas que servem o negócio, tá? E aí, a gente vem na decisão. Eu paro o negócio ou eu paro a infecção? Muitas vezes o ataque de ransomware ele acaba parando toda o ambiente, mas tem casos que não, tem casos que você tem apenas uma parcela do ambiente afetado. Quando já estava pré-segmentado, assim, né? Exato, exato. Se a gente tivesse a segmentação, isso aqui não chegaria nesse caso. Ou então tá? uma segmentação acidental. Eu preciso que o meu ambiente de desenvolvimento esteja na cloud e o meu ambiente aqui operacional esteja aqui no Exato. meu ambiente. Fez na hora que a VPN estava fora. A segmentação não deixaria chegar num nível catastrófico porque ela pararia antes. A gente faria Basicamente isso é aqui, ó.
eu continuo com o negócio funcionando e paro o ataque. Tá. Eu tenho o que essa regra me diz aqui é uma regra de bloqueio, falando que as máquinas que estão infectadas não vão rodar o processo infectado na minha rede. Então, nesse cenário, você tem máquinas infectadas produtivas trabalhando para o que precisa, tá? Isso aqui é bem legal porque a gente restabelece o ambiente do cliente sem ele ter que limpar completamente a infecção. Uhum. O negócio volta a operar de forma transparente para os clientes finais, para as áreas de negócio, e o ataque ainda, né, a ameaça ainda está dentro das máquinas. E aí a limpeza ela acontece de forma paralela. Então, é legal trazer isso aqui, que esse é o momento de pós-infecção. Mas se a gente fizer um paralelo disso, se eu tivesse essas regras de bloqueio na pré-infecção, não aconteceria o ataque. Tá? Assim, pode até acontecer uma infecção inicial, mas morre ali, não passa para frente, vai ser alarmado. Porque ela Exato. existe, mas ela não propaga. É que, na A verdade, gente está atuando no antes, como o Everton falou, a gente atua com o Guardicore, a gente atua em dois momentos, é o antes e o depois. O durante, nós não estamos ali, não somos um EDR, XDR que está inspecionando o que está sendo executado na máquina, o que vai consumir memória, se é um malware, se não é. Isso a gente não faz. Aham, Mas a gente impede que se isso aconteça, né, tendo as regras estabelecidas e tal, se isso aconteça, às vezes o cara chegou com um pendrive na máquina e Uhum. levou. claro. Se acontece esse negócio, aquele processo ele não vai conseguir comunicar. Ele não vai sair para a internet com comando de controle. Normalmente o infector, infectador, perdi a palavra. Mas o que O causa intrusor. o intrusor, o que causa a primeira infecção é um downloader, É. né? Entrei, o que eu faço? A gente impede ele de fazer o que eu faço. E um ponto muito bacana nesse E de ponto, se Ale, espalhar, desculpa, de se espalhar no no entorno, né? entorno. Um ponto muito bacana nisso que você colocou então, Everton, é o seguinte: eu consigo fechar as portas, mesmo atacado, eu consigo especificar como é que vai ser o tráfego daquela máquina, e aí a gente pode fazer uma correlação com o ambiente de OT, que aí a gente tem muito nesse ponto de, cara, é um ambiente que não pode parar, tem riscas ali em jogo. Uhum. Então eu tenho ali toda uma questão de regulamentação, o negócio não pode sentir, a gente não pode parar de momento algum. Então, chega naquele ponto que é o checkmate, entrega ali na mão do CISO, do CEO e fala: cara, a gente está infectado. Qual que é o ponto, qual que é a ação que eu devo tomar? Eu paro a operação ou então eu deixo a gente ser atacado e aí a gente segue o jogo e vê o que que dá para fazer? Porque muitas vezes a gente está falando de o quê? De um sistema operacional Windows XP, de um sistema operacional legado. A gente tem um Escada. Schneider ali na ponta ali, que Aquela precisa escada por trás, escada, sistemas de escada que são não é altamente vulneráveis, não exatamente. voltados à segurança. Críticos, né? Críticos, Extremamente absolutamente críticos. Eu tô com um exemplo para poder falar aqui. É um exemplo um pouco extremo, mas o governo iraniano, alguns anos atrás, perdeu uma planta como é que chama? De centrífugas de urânio, onde eles estavam usando para poder enriquecer urânio. Porque eles tiveram uma invasão, outros governos, né, vamos dizer assim, colocaram ali dentro um malware e o malware derrubou. Ele mudou parâmetros, ele não quebrou, não parou o sistema, ele mudou parâmetros no funcionamento da centrífuga. Isso fez com que as centrífugas quebrassem todas, porque rodava demais, coisa do gênero assim. Se tivesse segmentado, não tinha esse problema. E aí a gente entra num ponto, né? Que quando a gente fala de ambiente de OT, a gente fala que a gente não está preocupado. O negócio ali são pessoas. Né? Porque se tem um acidente desse, o que que a gente pode ter? Risco da vida humana ali. Tem demais. Então a gente Exato. está impactando ali. O cenário é muito mais abaixo quando a gente vai falar de segurança, né? Sim. A gente tem que abrir um pouco o leque e pensar nesse ponto. Até porque os ataques eles estão cada vez mais direcionados. Sim, O atacante ele fica ali 6 meses estudando a regra do seu negócio para poder te atacar. sim. Então aí a E gente vem sendo, com esse né? ponto. E sendo financiados aí. A gente está num cenário que, se a gente for puxar, vou ler um pouquinho a respeito. Setor de energia, aumento de 89% dos ataques. Setor de saúde, aumento de 160% da quantidade de ataques em 2022. Então, a gente tem aí um cenário que, cara, sem levantar sistema financeiro, sistema de varejo, que a gente vê ali dia a dia, que é o que a gente mais acompanha, É. que está nas manchetes. E eu diria que o ambiente de OT ele está numa situação mais delicada possível. Por quê?
as empresas em geral de OT, né? OT, pensar OT como hospital, como indústria, Sim. né? Soluções de IoT, né? Muitas vezes ali que não tem um sistema operacional embarcado, mas OT como um contexto geral, eles são ambientes que muitas vezes têm um legado bastante grande, que já por si só é um risco adicional, né? Você tem sistemas, às vezes, bastante críticos dentro de uma linha de produção que roda numa máquina Windows XP, que não tem Debaixo nem da mesa do atualização debaixo da coordenador. mesa, né? Com o cabo pendurado em cima da É, janela. isso Então, mesmo. assim, você já tem um cenário de risco bastante grande. Segundo, normalmente as aplicações de OT, elas são bastante críticas e até vitais, né? Se você pensar num ambiente hospitalar. Sim. E isso que você comentou, né, Ale? O foco dos atacantes, eles vão nisso por quê? A exposição a risco ela é maior, você tem uma facilidade maior de conseguir explorar aquilo do que comparar, por exemplo, com a aplicação de banco, né? Se É. pensar no suprassumo de segurança, né, a instituição bancária ela é o que traz de melhor. Então, o OT normalmente ele está no lado oposto disso e traz um dano completamente grande, né? Você pensar numa indústria de energia, num hospital, então qualquer invasão que um atacante consiga ter nesses ambientes, para ele, né, gerar um dano, que é um problema, mas também extrair dinheiro, que é o que ele normalmente busca, é bastante complicado. E quando a gente fala para né, em microsegmentação para esses ambientes, é interessante olhar com bastante cuidado, no sentido de focar os projetos em cima disso. Porque é o que você falou, né? Um atacante entrou ali no sistema de centrífuga, alterou os parâmetros de forma Ninguém soube, granular. ninguém viu, de repente o negócio começa a explodir. Exato. Até porque a gente tem aquele velho pensamento que no meio ambiente de OT ele nunca vai estar exposto. Não, claro que não. É. Tá garantido, tá seguro. E esse é um risco de concepção, né? De conceito, Sim. né? De achar que por ser um ambiente restrito, você precisa ter menos cuidado, né? Existem diversas, não é uma ou outra, mas existem diversas tecnologias, muitos trabalhos publicados de pesquisadores que estão roubando dados de computadores que são air-gapped, que está isolado, não tem um cabo de rede que sai ali. O cara consegue ler o dado que está sendo escrito e lido do disco só observando a luzinha piscar. Ele consegue colocar, escutando através do rodar do disco, eles conseguem determinar de forma lenta, mas consegue determinar com alto nível de acerto que dado que está sendo lido, que está sendo escrito. Consegue colocar via som, ultrassom. A gente não está escutando, usando o negócio, a caixinha de som do próprio computador. Se a gente fizer um paralelo nessa sala que a gente está aqui, cara, muita coisa tem conectividade, muita Sim. coisa é passível de ser invadida, né? Então, a sociedade como um todo, a evolução social e tecnológica, ela traz mais risco nesse sentido, né? Você tem mais vetores e exposições ali para serem atacados. E um ponto interessante, até o Renato perguntou aqui, que seria como mitigar meu backup, que ele esteja infectado. Porque a gente conhece casos aí, até públicos propriamente dito, que até o backup estava infectado. Restaurei 40% do ambiente Sim. Bom, e depois eu fui ver que venhamos e convenhamos que o backup tem que estar sendo restaurado continuamente, né? A gente não pode fazer o backup e falar assim, pronto, olha, tenho meu backup. Ufa, Posso graças dar a a Deus. resposta Amém, curta? Senhor. Tem o guarda-core antes É. da infecção, você não, É. não sofreria com isso. Mas aí tem especialistas de backup, acho que vocês podem falar até melhor que eu, mas tem toda uma questão ali de processos de backup, segmentação, porque sim, alguns ataques eles chegam até a nível de backup, tá? Nesse caso, falando focadamente em guarda-core, a gente vai ajudar no restabelecer desse ambiente. porque Mas a gente, né, vai precisar do backup para isso. é que, na verdade, a gente vai utilizar o backup infectado, mas a gente vai identificar o serviço, vai fazer a Sim, leitura, a sim. gente vai ter a visibilidade de restaurar o ambiente, colocando ele ali na própria segmentação que a gente define. Então, eu vou ter meu ambiente ali de produção, meu ambiente de desenvolvimento, e ali eu vou conseguindo determinar cada ponto quem vai falar com quem. Exato, Então, eu exato. acho que esse é o ponto principal para a gente, independente do cenário. Com guarda-core, em qualquer cenário, eu consigo estar resolvendo o meu cenário. Você consegue mitigar ele sempre. Com guarda-core, sempre a gente vai ter uma saída, uma possibilidade. O que eu quis dizer o dado criptografado, né? Ali o guarda-core ele tem pouca atuação nisso, mas é o que você falou, Marlon. O que a gente faz numa restabelecer um ambiente com ransomware, por exemplo?
o backup criptografado, o backup infectado, melhor dizer, ele vai ter aquele binário malicioso que vai, assim que ele subir, e aí tem algumas técnicas também de task scheduler, que é agendado para explodir daqui a pouquinho, né, daqui 1 hora, 2 horas. Então, quando aquela máquina ela é restabelecida e ela está infectada por um backup que está infectado, o guarda-core ele vai bloquear isso. Porque quando a gente coloca o guarda-core para fazer uma limpeza do ambiente, uma subida tranquila do ambiente, a gente monitora aquela máquina e a partir do momento em que a gente identifica aquela comunicação maliciosa, a gente identifica aquele binário e a gente bloqueia aquele binário para a rede. Então, você pode subir todas as máquinas, aquele binário que vai tentar fazer a comunicação vai ser bloqueado. Perfeito nesse sentido. O Marcos pontuou bem aí, e o Renato veio logo abaixo. O que você acha de pegar esse caso, Luan, e a gente poder desenhar ali no quadro como é que seria essa subida ali? Acho que dá para fazer visualmente para a galera, acho que fica mais palpável. Vamos, eu vou só repetir porque pro Ale também pegar aí. Mas basicamente o pessoal está interagindo aqui. E aí eu recebi umas 2 perguntas aqui também no celular. Pessoal, manda aqui no chat porque fica mais bonito. Mas eu achei legal porque o pessoal tá falando sobre. Tá discorrendo o assunto de backup. E aí eu só queria dar pontuar uma coisinha antes. Porque é o seguinte, pessoal, tem soluções, estratégias de backup que mitigam a imutabilidade do dado em si. Só que eu achei legal a linha que o pessoal seguiu, é o que o Marcos falou aqui, o Marcão. Salve, Marcão. Que hoje já tem dados, enfim, tem muita pesquisa relacionada a isso, matérias, que mostra que o principal alvo dos atacantes é o backup. Para o cara conseguir tirar ali proteção, né? Exatamente, tirar o restore imediato e o cara não conseguir voltar, ficar mais refém da situação. E aí o Renato complementou falando que mesmo que o backup esteja numa rede separada, em um servidor separado, criptografado, e o conteúdo desse backup já estiver infectado, como que a Guardicore consegue mitigar isso? Vamos ver se eu consigo desenhar aqui, aí acho que é legal também, se quiser usar lá, Marnol, ou vocês. Manda lá, mas você que conhece a ferramenta aí, vamos imaginar ajudando assim, aqui dando os pitacos. Vamos imaginar basicamente o seguinte, a gente está falando de uma rede de backup separada, de uma estrutura apartada de backup. Então, aqui eu tenho, vamos supor que o backup está aqui, está diferente, certo? Eu tenho aqui uma comunicação implícita. Alô, microfone. O microfone ali. Opa. Agora ficou um pouquinho mais difícil, hein? Só com a mão, desenhar com a mão só é mais complicado um pouquinho. Então, aqui eu tenho meu backup, ele está em um site distinto. Vamos supor que ele está no Azure da vida. Vou botar um Azure aqui, certo? E aqui a gente tem uma interconexão. Vou apagar aqui, mudar a corzinha. Então, a gente tem aqui um outro site, onde está meu ambiente de produção, PRD, e eu tenho meu ambiente de dev aqui embaixo também, certo? Aqui tem o meu ambiente de dev. E nesse ambiente aqui, a gente tem interconexões entre os 3 ambientes. Por mais que esteja separado, esse backup ele tem que ser enviado de alguma maneira. Vamos pensar dessa maneira. Então, a gente tem a interconexão aqui e aqui com esse ambiente. Aqui, a gente volta naquela velha máxima. Por mais que meu firewall esteja ali liberando uma porta específica, ele não está chegando no nível de serviço, certo? O infectado, estou restaurando meu backup. Como que eu vou fazer isso? Eu vou determinar para o meu ambiente de produção que o quê? Deixa eu ver a cor que eu coloquei aqui. Deixa eu pegar o preto. Meu ambiente de produção. Eu tenho aqui meus servidores, certo? E nessa farm, eu vou colocar o quê? Ao restaurar ele, eu vou começar do zero restaurando o backup infectado. Eu venho aqui, restaurei a máquina 1, por exemplo, o meu AD. Restaurei meu AD. Qual que é a primeira etapa antes de eu partir para a máquina 2? Eu vou colocar o agent do guarda-core aqui dentro.
A paleta de cor podia ser um pouquinho maior. GC. Caramba. Coloquei o agent do guarda-core aqui dentro. Perfeito. Máquina 2. Restaurei aqui meu servidor. Sei lá, bora colocar o jump server para o meu time conseguir acessar. Ou um banco, Marlon. Um banco de dados, que vai estar aqui no meu ambiente também. Posso colocar o banco de dados, Luan? Vamos lá. Tem o meu banco de dados aqui. Meu banco de dados. Instalei o agent do guarda-core nele também. Aqui eu falo que essa comunicação existente entre esses dois caras vai ser somente na porta 389 ou 636, se for criptografado, no serviço de ODAP. Então, esse cara só vai fazer no serviço de ODAP. Então, vamos supor, qualquer outra requisição que vier para o meu AD, eu vou estar infectado? Cara, não, porque você vai estar aceitando somente a comunicação desse serviço. Então, é onde a gente chega, né, Everton? Com a questão de nanosegmentação, microsegmentação que a gente tanto vem falando. Isso aí, isso aí. E eu acho que o legal desse desenho, que ele representa a realidade de todos os nossos clientes, é que independe o perímetro, tá? Esse ponto, você tem um pedaço na Azure, um pedaço on-premise, um pedaço numa outra nuvem, um AWS, a gente não precisa e não depende de endereçamento IP, não depende de localidade física, localidade lógica. O Guardicore, quando ele trabalhar nesse modelo de segmentação a nível de processo, você vai estar endereçando todo o seu ambiente, toda a superfície de ataque, toda a superfície de aplicação dele. Perfeito. E só um outro exemplo, vamos falar. Cara, que acontece muito. A gente tem o quê? Eu tenho meu AD, eu tenho meu banco de dados, mas beleza, Marlon, meu banco de dados, restaurei ele. Eu sei que ele vai estar infectado, só que eu tenho que ter aqui meu ambiente de desenvolvimento consultando nele. Eu tenho o meu ambiente de desenvolvimento que vai estar consultando nele. Então, a gente entra num ponto. Eu tenho aqui um MongoDB como banco de dados, 27.0.17. Consigo colocar a mesma coisa, a mesma regra. Vou ter meu ambiente de desenvolvimento aqui, chegando nesse cara, somente nessa porta, nesse serviço aqui. Então, a gente consegue chegar no nível de maturidade que a gente consegue falar, cara, a minha rede está totalmente segmentada, a gente consegue entregar esse ambiente utilizando somente de guarda-core. Ah, tem outras coisas que vão apoiar? Com certeza, é conforme a gente vem falando aqui desde o início. A gente tem Firewalls, a gente tem o EDR e tudo mais. Mas para restaurar, essa aqui seria a etapa principal quando a gente fala, e voltando um pouco na pergunta do Renato, quando a gente fala de um backup já infectado. Show de bola. E obrigado aí pela interação, pessoal. Eu acho que essa é a ideia, fomentar o assunto. Você vê que a gente, pô, tá falando de backup aqui, e aí eu até queria concluir esse assunto e, pô, Marlon, show. É legal ilustrar, que assim, pessoal, a importância de soluções, em nenhum momento a gente vai ser maluco aqui de falar, ó, compra Guardicore e Esquece do resto. esquece do resto. Jamais. 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 Assim como a importância de ter um bom software de gestão do dado, na gravação, no restore. Por quê? Guardicore vai proteger para que você não tenha esse dado criptografado e alterado, então que o ataque ele seja contido. Você pode ter ali, igual o Marlon desenhou bem, você pode ter a infecção, mas vamos dizer assim, Propagação. a propagação seria opcional. É opcional. É opcional, né? Pô, eu vou ser infectado, vou ter um ataque. Isso é uma coisa que a gente controla, tenta controlar, mas, cara, enquanto a gente está aqui, quantos milhões de ataques estão acontecendo? Você falou um ponto aí que eu acho interessante a gente até dar uma frisada. Assuma que vai ser atacado. Isso. Você vai ser atacado. Você vai ter um problema. É o mesmo princípio de funcionamento do Chaos Monkey lá da Netflix. Você tem um software, né, no caso deles, tem um software que eles próprios criaram, que fica randomicamente quebrando serviços, justamente para que eles possam ir ficando cada vez melhores em tomar conta desse serviço. A gente também tem como chama o nosso Monkey? Ai.
Ô, carambola, agora me Ah, fala o me nome. aperta com o nome, viu, Ale? Agora falou o nome. Mas a gente também tem um software open source, inclusive, que tem esse mesmo princípio. Ele vai ficar na rede tentando fazer coisas. E aí, com o guarda-core, a gente está limitando, entendendo esses comportamentos e incapacitando, né, qualquer que seja, não só o nosso open source lá, mas qualquer um malware, de se propagar, de aumentar o nível de impacto que ele vai ter. Porque, meu, se infectou uma máquina, ok, bem provável que você vai perder ela. E Perfeito. Mas é um, é um. né? Não, E, Não é um não é um negócio que tá negócio. parado, na exatamente. verdade, essa postura ela é muito importante da gente se ter, né, Ale? Que é o seguinte, cara, eu vou ser atacado. Vai Até ser. porque quando você parece que te persegue, às vezes você vai aprofundando e vai falando. Tem gente que brinca, cliente vai acabando brincando e fala, pô, beleza, vocês me deram visibilidade, mas eu não sei se eu fico mais tranquilo ou mais nervoso em saber que tem tanta coisa aqui dentro. É melhor saber. Aí eu ainda brinco, é melhor saber, porque assim, é, em casos de auditoria, PCIs, cara, tá muito mais forte hoje, a gente sabe, tem regulamentações aí que estão vindo fortemente para ambientes de OT, mas não só OT, também para ambientes de maneira geral, e tomando por base o que vem acontecendo nos Estados Unidos também. A galera de auditoria, sempre quando bate, pergunta, beleza, você tem um EDR, você tem um guarda-core, você tem tudo isso, mas cadê seu plano de DDR? Cadê, como você vai levantar tudo isso? Na Uhum. hora que der Então, ruim, você vai fazer o quê? exatamente. Então, eu posso ter o mundo para proteger, mas como que eu vou conduzir esse caso de DR? Então, é muito importante a gente ter isso na Show. cabeça também. Toda uma estratégia, né, que você tem que traçar do funcionamento da empresa, o que que precisa para aquilo continuar funcionando, onde que pode quebrar, que não vai parar tudo, para você poder priorizar, correr atrás. Isso para quem não tem guarda-core. Se você tem guarda-core, é 2 cliques, já resolveu o seu problema. Você fica mais tranquilo. Fica mais tranquilo. Vamos, show de bola. Vamos para a reta final. Eu queria, assim, eu até peguei algumas duas perguntas que o pessoal foi mandando aqui, o Everton, para montar aqui um cenário e ilustrar para a galera, pegar meio desprevenido, visualmente um demo para a gente ilustrar também o que o Marlon desenhou ali, para a galera às vezes ter um contato com o que a gente está falando de visibilidade. E até relacionado a isso, né? O pessoal comentou bastante aqui comigo. As duas perguntas foram um pouquinho diferentes, mas o assunto ele se conecta sobre adoção de cloud, o que o Guardicore pode auxiliar nesse sentido. E a outra pergunta foi um pouquinho até relacionada à cloud também, mas falando sobre um assunto que o Marlon comentou, né? Sobre Kubernetes e tudo mais. Se tem caminhos por aí ou não, se a gente está falando mais de on-premises, mais de ambiente tradicional. Legal, legal. Não, vamos lá, gente. Como eu sabia que você ia aprontar comigo, eu até abri minha demo aqui antes, tá? Já veio preparado. Tá compartilhando? Ainda não, Ah. vou compartilhar Já veio aqui. preparado, rapaz. Conheço esse povo aqui. Não é de hoje. O pessoal tá vendo aí minha tela, né? Tá Sim, sim, sim. Legal, tá sim, legal. perfeito. Então, vamos focar bastante aqui, né, pessoal? A gente está chegando na reta final aí também. Não vou explicar o produto todo aqui, senão a gente demoraria o dia inteiro, mas pegar esses pontos principais, esses pontos chaves, né, que o Marlon comentou aqui no desenho, e como que a gente transforma isso, né, na tecnologia e mostrar para vocês o que é o Guardicore, né? A gente falou aqui a manhã toda sobre ele, né? E vocês entenderem aí como é que ele funciona, que corzinha que é e tudo mais, tá? Então, o primeiro passo, né, como a gente falou, o Guardicore ele é uma solução que ela vai se basear em agente, tá? Aí um asterisco bem relevante. A gente tem várias iniciativas, tanto para IoT, para serverless, para um monte de coisa que não suporta a gente, mas que a Guardicore vai endereçar. Isso está em roadmap de produto, tá? Então, isso é muito importante. E a gente volta aqui para falar um pouco sobre essas novidades. Perfeito. Mas do ponto inicial, né, a gente tem lá os nossos servidores. Pensar isso aqui como o nosso ambiente de servidor, então a gente tem agentes instalados aqui em todos os nossos servidores, tá? Inicialmente a gente tem basicamente essa organização, eu consigo ver cada servidor, sua comunicação aqui, essas setinhas, enfim, consigo explorar, chegar num nível de detalhe, tá? Então aqui é o produto já coletando informação e dando para a gente legal. bastante coisa, tá? Mas eu quero voltar um passo antes aqui, né, e mostrar, por exemplo,
como que a gente organiza, né? A gente está falando aqui de 20 e poucos servidores, mas tem cliente nosso que tem mais de 1.000, 10.000 servidores. Então, como que isso fica organizado, tá? Então, aqui, no momento em que a gente descobre as aplicações, descobre os servidores, a gente começa a organizar, tá? E aqui, a gente vai ver, por exemplo, igual que o Marlon desenhou ali na tela. A gente tem nosso ambiente de produção, nosso ambiente de desenvolvimento, nosso ambiente de infraestrutura. Eu consigo organizar isso aqui por algo que faça sentido para mim. Então, dentro do meu ambiente de produção, o que eu tenho? Eu tenho lá minhas aplicações, que são críticas, por exemplo. Accounting, billing, tá? E aí cada cliente tem a sua, o SAP, o RP, o CRM, por aí vai, tá? E dentro de cada uma delas, eu posso subdividir, por exemplo, em função, em papel dela dentro da infraestrutura e o que ela faz como aplicação, que pedaço de aplicação é esse, tá? Legal. E aqui um ponto bem importante, né? A gente está vendo aqui servidores de web server, servidores de banco de dados, servidores servidores de load balancer, servidores de banco de dados. Eu posso, por exemplo, ter o meu ambiente web numa Azure, ter o meu banco de dados num ambiente on-premise e por aí vai. Então, Legal. isso é o que a gente chama de single pane of glass ou gerenciamento centralizado e único. Quando a gente trabalha com o Guardicore, independente de onde a sua aplicação esteja, e isso é cada vez mais normal, a gente vai conseguir controlar e ter a visibilidade. Tá? Perfeito. Aqui, nessa organização, a gente já começa a entender, por exemplo, o que cada aplicação faz e fala com o quê, tá? Então, vou pegar, por exemplo, aqui o meu servidor web e vou dar um zoom nele aqui, por exemplo, com a comunicação de banco de dados. Então, se a gente pegar essas duas entidades aqui, a gente vai ver, por exemplo, que eu tenho meu serviço de Tomcat falando, por exemplo, com um serviço de MongoDB, tá? Aqui na porta 27017, como o Marlon desenhou ali. Se a gente olhar, por exemplo, a nível do processo, é essa comunicação aqui que deveria existir, tá? O que eu tenho de informação nela? Qual que é a aplicação? Qual que é o processo? Qual que é o hash dessa comunicação? E aí, quando a gente tem um ataque, o que a gente busca é exatamente esse processo, esse hash Sim. malicioso para fazer o bloqueio. E consigo ver, por exemplo, qual que é o comando que está sendo executado para iniciar esse processo. Então, esse é o nível de detalhe que a gente consegue atingir, tá? E aí, quando a gente fala naquela organização e microsegmentar o nosso ambiente, é isso que a gente está falando. A gente chegar no nível de processo e dizer que do servidor Web 1 para o banco de dados DB1, eu só vou liberar o serviço de Tomcat chamando o MongoDB na porta 27017. Se eu vier nesse servidor, abrir o put e tentar um telnet na porta 27017, isso vai ser bloqueado. Tá? Perfeito. Essa é a redução no nano detalhe ali que a gente tem dentro de microsegmentação. E isso é o que a gente reduz da amplitude ali exposta para Exatamente. o tráfego leste-oeste. Então, uma pergunta bastante interessante aí, na verdade tem duas. Vou começar pelo do Elder, porque a do Carlos a gente vai mostrar num outro ponto aqui, que é o quê? Quais as possibilidades ou nível de porcentagem da aplicação falhar no serviço oferecido? Então é mais voltado ali para a falha. Tem uma requisição que está falhando. Como é que seria o comportamento disso dentro da plataforma? Legal, legal. Aqui a gente tem a visibilidade completa, tá? Eu vou voltar o mapa aqui para o contexto geral, vou desagrupar ele. O mapa, por si só, ele tem uma navegação bastante intuitiva e bastante rica, tá? Se a gente olhar o filtro dele aqui, eu consigo, por exemplo, filtrar meus fluxos por aplicação, por asset, por assets rodando uma aplicação e uma série de outras coisas, tá? Uma delas é a questão do tipo de conectividade. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o tipo Connection Types. E eu posso ver, por exemplo, quais os connection types que falharam, tá? Então, se eu aplicar isso aqui, eu vou ver algumas requisições aqui em amarelinho que falharam. Isso aqui, para mim, quer dizer o quê? Eu posso ter uma comunicação lateral que está sendo bloqueada pelo destino, eu posso ter um firewall no meio que está bloqueando a comunicação. Então, isso aqui é bastante útil quando a gente trabalha com o time de operações. O time de aplicação, pô, minha aplicação está falhando, não consigo ver onde está parando. Com o Guardicore a gente consegue. A gente vai no nível de detalhe, ó, tô vendo que aqui o Accounting Web está tentando chamar um Internet Destination e está falhando na 443.
Tá? Então ajuda a gente até a voltar ou entender o que está acontecendo com a nossa aplicação que está falhando. E aí, Não só de ataques, né? Porque a gente falou muito de Sim. segurança, mas para troubleshooting também. Já solução de erro. operação É, do dia a dia. A gente tem alguns clientes, a gente fala bastante com clientes, a gente descobre casos de uso nada ortodoxos, né? Coisas que a gente não usa como o cliente falar, pô, esses dias eu usei para descobrir que um serviço web estava tentando chamar um banco de dados que não existia. Como que ele viu isso? Uma chamada que falha para um IP que não existe na rede, mas ela tenta. Então ele descobriu que tinha um serviço, uma aplicação quebrada porque chamava um banco de dados inexistente. O desenvolvedor fica feliz. Ó, Sim, muito. o Carlos Alberto fez uma pergunta aqui. Na infraestrutura com VMware ou Acropolis, qualquer outro hypervisor, como é que a gente segmentaria esse tráfego? É que, na verdade, a gente consegue ver a requisição vindo para o meu destino, basta ele ter o agent. Então, qualquer outro componente que não tem o agent, a gente pode ter ali, no caso do SX, a gente tem um collector, que Sim. aí ele vai fazer a leitura ali a nível de layer 3, layer 4, e aí a gente vai conseguir identificar o tráfego e criar essa microsegmentação. A gente vai estar segmentando o ambiente, conforme a gente vê aqui no mapa que o Everton está mostrando, eu não preciso ter agent para poder segmentar. Esse é o grande plus da plataforma que a gente pode falar assim, porque Sim. a gente consegue ver aqui até a distinção de cores. Internet Destinations e Internet Source aqui, ele tá com a cor cinza, quer dizer que ele não tem o agent. Então a gente consegue mapear e falar, cara, por mais que o meu servidor não tenha o agent, eu vou virar para o cara que tem agent e vou falar, cara, você vai só escutar nessa porta e vai sair comunicação nessa porta. O resto indifere para mim. Perfeito. É exatamente isso, né? Se a gente olhar aqui Internet Services, eu não tenho agente nessas máquinas aqui de internet. Mas eu posso, por exemplo, chegar em uma dessas máquinas aqui e colocar uma label nela. Falar aqui, app internet, por exemplo. A partir do momento em que eu consigo ter esse vínculo, eu posso criar uma regra para essa máquina que está vindo da internet chamando a 3389 e dizer que ela deve ser bloqueada. Então, eu consigo ter um nível de controle mesmo em ambientes sem agente. Por quê? Porque quem está recebendo essa conexão aqui tem um agente. Perfeito. Tá? Legal. Então, toda a visibilidade ela é completa mesmo para quem não tem agente, e o controle também. Tá? Então, isso é bem Muito legal. bom. Legal. A gente também, só complementando, a gente também tem umas integrações, principalmente com com switches e firewalls de gerações mais novas, a gente consegue integrar a plataforma nesses switches e firewalls e fazer o controle, né, a aplicação, criação e o controle das ACLs através do Guardicore. Que legal, Ale, que legal, porque justamente teve uma pergunta aqui que o cara meio que deu um push nisso aí. Conseguimos importar regras do NSX ou do Flow para o Guardicore? A gente consegue, né, o Everton? A gente tem essa facilidade de implementação. Sim. Então, assim, eu consigo construir isso externamente. A gente pode fazer o gerenciamento disso, tanto na console, via API. Então, a gente tem várias integrações ali que a gente consegue realizar. Sim, uma integração bem legal que a gente tem com hypervisors e com nuvem pública a gente consegue importar as tags, as labels que esse ambiente tem. Então, se o cliente ele já tem uma esteira de DevOps bem estruturada, onde isso para Kubernetes é nativo, então para Kubernetes isso funciona muito bem, mas muitas vezes o ambiente de hypervisor não. Mas se o cliente já tem implementado, por exemplo, uma microsegmentação, uma organização de label dentro do NSX, a gente importa essas etiquetas e vai criar a regra dele automaticamente. Então, ele tem um servidor web, ele já tagueia como web, a gente importa essa etiqueta para dentro do Guardicore e cria a regra automaticamente. Para nuvem é a mesma coisa, tá? Show! E, assim, galera tem interagido bastante aqui, né? Tá, e eu não queria perder aqui, o Luiz Cláudio também falou que não é sobre ser atacado, mas sim quando. Maravilhoso, é isso mesmo. E dá um moral aí pro Bravão, que ele respondeu bem aí a pergunta do Elder, né? O Bravin colocou A aqui. certificação de semana passada não foi à toa, hein, Bravin? O Bravin respondeu a pergunta que a gente já já discutiu, né? Que é sobre funcionar em VMware e tudo mais. Aí o Bravin falou que o recomendado é sempre os agentes, mas que a gente tem uma role de collector que consegue colocar no hypervisor e tudo mais. E aí foi discorrendo aí. Mas o recomendado é agente porque a gente está vendo isso na prática aqui, como que a gente tem mais informações, né? Exatamente. E tem o Renato também mandou aqui, ó. Valeu, Renato. O Guardicore
Como que ele consegue avaliar a eficácia das medidas de mitigação de ransomware e fazer melhorias contínuas? Perfeito, perfeito. O próprio produto, né, se a gente vê aqui, por exemplo, em política, que é o segundo passo depois da segmentação, o próprio produto ele já tem vários templates de proteção para ransomware, tá? E o que esses templates fazem? Eles são templates que analisam o que o ransomware praticamente faz para colocar as políticas de segurança. Então vamos pegar um aqui, por exemplo, movimento lateral via task scheduler, tá? Uhum. Isso é uma prática, até o cara, se ele estudar um pouco do contexto das regras, ele entende até um pouco né, da anatomia do ataque de ransomware. Então, aqui no Task Scheduler, o que eles normalmente fazem? Existem chamadas remotas para Task Scheduler, que é um agendamento automático do Windows, onde o atacante ele cria essas chamadas para fazer né, as chamadas de ataque de tempos em tempos. Então, por exemplo, isso aqui é um template pronto na solução, via machine learning, inteligência artificial, que analisa o tráfego de rede e pode criar essas políticas. Então, o produto, né, out of the box, ele já tem uma série aí de regras para fazer isso. Um outro ponto é você observar a sua infraestrutura e entender ali o que precisa ou não precisa ser liberado. E tem um ponto importante dentro da própria plataforma que ela vai mostrar as regras para a gente, né? Ela tem uma indicação de regras, visto que eu tô tendo um tráfego nessa rede aqui, tô tendo um certo tráfego. Eu posso criar essa regra? Ela vai te dar a opção de criar a regra, né? Exatamente. Se a gente pegar, vamos pegar aqui um exemplo prático, por exemplo, pegar aqui uma regra de segmentação de aplicação, né? A gente falou lá das coroas, né? Das joias da coroa. Vamos pegar, por exemplo, como eu segmento uma aplicação. É tão simples quanto isso, tá, pessoal? Instalei os agentes começaram a coletar dados. Eu venho aqui e vou escolher minha aplicação, tá? Vou pegar, por exemplo, essa aplicação de billing aqui, que é crítica para mim, é produtiva, tá? Eu vou num nível de detalhe, eu quero dizer o quê? Eu quero segmentar ela a nível de processo. Ele vai fazer o quê? Ele vai segmentar que aquele Tomcat vai chamar o MongoDB naquele nível de processo, tá? Vou dizer quanto tempo eu quero olhar para isso. Então, eu não preciso, por exemplo, como é que eu vou segmentar minha aplicação? Eu não sei nem quem que ela chama, o que ela faz. Os desenvolvedores normalmente não sabem também, né? Então, monitora para mim, Lordcore, nos últimos 7 dias, nos últimos 30, nos últimos 60 dias, o que tem de tráfego para essa aplicação, para me dizer o que eu tenho que liberar, tá? Então, vou fazer isso aqui. A partir do momento em que eu aperto Next aqui, a inteligência artificial está trabalhando, pegando toda aquela massa de dados de conexões que foram realizadas nesse ambiente e vai me dizer, olha, para você segmentar a sua aplicação, você precisa dessas regras. E aí aqui, a gente chegou, por exemplo, no número de 11 regras, tá? E se a gente olhar aqui, né, se você pegar essa regra aqui, por exemplo, a aplicação billing chamando aplicação data center, que pode ser um AD, pode ser, né, algum DNS, no serviço Java pro serviço IaaS, tá? Então essa comunicação aqui, ela precisa por quê? Certamente ela já funcionou um dia e eu preciso liberar, tá? E aí, passo a passo, eu vou fazendo todas essas chamadas. De novo, aqui, ó, eu tenho uma regra de jump box para as máquinas de billing na porta 22, no SSH Daemon. Isso aqui provavelmente, certamente, é para gerenciamento remoto das máquinas. Se eu vier no jump box e não vier pelo put, vier por uma ferramenta de exploração, um Nmap, alguma coisa, eu não vou conseguir fechar essa comunicação, tá? E tudo que não é permitido aqui, a gente alerta. A gente faz esse período de alerta, né? Aí depende de cliente para cliente. A partir do momento em que eu não tenha hit nas regras de alerta, quer dizer que todas as minhas regras de segmentação estão funcionais, Perfeito. eu movo isso para block. Aí a gente tem totalmente a nossa aplicação segmentada. Perfeito. Show de bola, Everton. E é bastante importante frisar nesse sentido que é o quê? O Guardcore é uma ferramenta totalmente não intrusiva. Primeiro, ela quer aprender com o seu ambiente para te demonstrar as informações, todo o tráfego passando, e aí a gente ir tomando as ações de acordo com o funcionamento do seu ambiente. Exato. Então, a gente vai instalar o agente, ele não vai parar, não tem downtime nenhum na máquina. A partir do momento que eu instalo o agent, a gente não para, não tem nenhum sentido parar a máquina. E a gente consegue segmentar. Pode ser, exatamente. É importante a gente apontar assim, porque, poxa, tá falando aqui, tem clientes de 1.000 máquinas, 5.000 máquinas, tá? Apesar que tem uns que tem 50. E mesmo no cara que tem 50, você ir lá, uma por uma, fazer a instalação do agente, é um tempão.
Então, a gente também faz essa instalação de forma automatizada para os diversos mecanismos disponíveis no mercado, inclusive os nativos do próprio Windows e tal. E E legal em dizer, minutos está todo mundo rodando, né? exatamente, Ale. E legal dizer também que ela consome pouquíssimo recurso da máquina. É. Né? A gente atende o Windows 2000, o Windows XP, a gente não pode consumir muito, né? Porque senão para a máquina. Então, ela em código, ela é travada em 5% de CPU e memória. Mas naturalmente, né, os nossos clientes consomem cerca de 1% aí de recurso de CPU e memória. Muito bom, legal. E é um suporte bem interessante para o mundo legado, né? Sim, Isso é legal. É importante que você não tenha outra forma de fazer. Isso. Que seja fisicamente segmentando, É porque cortando os cabos de rede e tal. hoje o que que a gente vai falar que chega nesse ponto que vai falar com o Windows 2000, o Windows XP? É raro, né? Então, assim, já é um plus muito grande ali para uma rede legada. sim. A gente tem uma outra pergunta aqui do Eudris. Desculpa se eu falar errado, viu? Mas aqui o Guardcore possui a função de roteamento de rede para falar com o mundo físico ou ele usa somente o switch distribuído VMware? O Bravinho já está aqui, ele está em espírito aqui Ele com a tá. gente. Ele tá querendo gastar a é, certificação. tá Já querendo entrou, gastar, tá comprovar e falar assim, gastando. cara, eu tirei esse Ele negócio. tá respondendo aqui. Ele já colocou aqui, ó, que conseguimos sim, né, através das portas spam, mas acho que é válido discorrer um pouquinho mais sobre o tema, porque sempre gera essa Sim. dúvida pra galera. Sim. Trazer ele para a próxima live aí, né? A gente não então. precisa vir aqui, né? Mas sim, a gente consegue. A gente tem alguns elementos que vão fazer a interoperabilidade com a solução do Guardcore. Então, dentro da rede, normalmente a gente instala um elemento que a gente chama de agregador, que é o elemento que vai receber todas as conexões dos agentes de forma mais próxima, né, fisicamente falando, e processar aquilo ali para não ter que subir tudo para a nossa manager centralizada fazer isso. Então, o próprio agregador ele já faz essa função ali de receber os dados. Né? Exato, exatamente. Os próprios agentes, eles vão receber comunicações da rede toda. Então, um detalhe, né, uma dica bem legal que a gente dá em POC, quando a gente entra, ou em projeto, começa pelo AD. O AD ele é um elemento que recebe comunicação de todo mundo da rede, seja para autenticação, seja para resolução de nome, que normalmente é o DNS. Então, quando a gente tem o AD instalado a gente já tem uma visão completa da nossa rede, tá? Mas, além disso, a gente tem um elemento que chama Collector, que ele é um elemento que você consegue plugar via spam, via mirroring, né? Cada solução de switch tem o seu. Você faz um mirror de portas daquele switch para dentro do collector. Então, imagina o cenário que as máquinas não tenham nem comunicação com a gente, mas ela tem uma comunicação com o switch, obviamente. A gente consegue receber aquela informação ali do collector e processar isso dentro da manager e dar aquela interface gráfica com os elementos. Ah, legal. Eu acho que tem uma pergunta relacionada também, que o NSX ele possui função Layer 3, né? L3, se Guardcore também tem essa função. Essa é uma pergunta. E tem uma outra já embalando aqui, do Natan. Se o scan que a gente gerou aqui, essa rules, Uhum. é comum, né? Usando inteligência artificial, é comum fazer de forma recorrente ou se a gente só faz durante setup? Perfeito. Legal, vamos lá. No caso de NSX ou de qualquer ferramenta, de qualquer solução que vá fazer virtualização, a integração com o Guardcore ela pode se dar de várias formas. O ponto principal aqui, o que é? A diferença do Guardcore para o NSX, né? Tem várias, mas a gente vai focar dentro da máquina virtual que está naquele elemento. A gente vai da Layer 3 a Layer 7 ali, Exato. sem fazer distinção. Exato. E um ponto importante é que a gente é totalmente agnóstico. Exatamente. Posso ter meu ambiente VMware, meu ambiente Nutanix, meu ambiente Citrix, sem server ali, não tem problema algum. A Meu gente ambiente coleta a físico. informação on-prime, ou cloud, conforme a gente citou. Então, a gente tem vários pontos aí que a Sim. gente consegue coletar. Perfeito. Inclusive Kubernetes, né? Então você pode ter uma orquestração tanto em nuvem quanto on-premise, e a gente também chega no nível. Isso tudo que a gente está fazendo aqui para elementos VM, a gente também faz a nível de pod de container, tá? É outra agenda aí, quem sabe, mas só para a gente entender que ele é totalmente agnóstico a essa solução de virtualização. Maravilha. E a outra pergunta, desculpa? A outra pergunta é sobre o scan. Se a gente o faz scan. Legal. O que acontece? Normalmente, nas implantações, o que a gente fez é isso aqui, né? A gente criou as regras, então a gente monitorou por um período de tempo,
E o que a gente vai fazer aqui, eu vou publicar essas mudanças. Então, eu estou com a minha aplicação de billing aqui segmentada. O que a gente faz nos próximos dias? Eu monitoro essas duas regras de alerta aqui, se elas vão ter hits. Essa é a monitoração que a gente faz, porque o rescan ele não vai acontecer, porque ele vai estar dando match nas regras que já foram criadas. Se eu tiver algum tipo de hit nessas regras, a gente precisa entender qual que foi esse hit, porque ou ele não aconteceu nos últimos dias que a gente fez o mapeamento disso, provavelmente não aconteceu, senão estaria ali, ou é algo novo, algo não recorrente, por exemplo, backup. Uhum, Às vezes o backup roda uma vez por mês, eu tirei um relatório só dos últimos 7 dias. perfeito. Bom, então eu preciso criar uma regra de backup. Então, é saudável a gente olhar principalmente para essas regras de alerta. É isso que a gente precisa Legal. fazer, antes de virar para block. Perfeito. E Maravilha. eu acho que tem uma consideração também a ser feito com as mudanças de ambiente, né? Ah, A sim. gente mapeou e está implementado, e aí nessa uma perspectiva não é tão diferente do cara crachá do firewall. A gente está vendo metadado de rede Sim, ali, sim. você pode, você não pode. Então, se tem mudanças no ambiente, se tem novas aplicações, aí precisa de tratar aquilo de Sim, forma sim, individualizada. Qualquer alteração na sua aplicação, ela vai gerar uma comunicação diferente da Tá. atual. Então, você precisa, sim, remapear. Show de bola. Pessoal, eu queria agradecer demais a interação. O pessoal ainda está mandando. A gente vai segurar até 11h45 para depois passar para o sorteio. Então, quem ainda tiver dúvidas, tá pinado aqui, tá marcado no chat as nossas redes sociais. A gente colocou de todo mundo aqui. A gente tem o maior prazer se vocês quiserem enviar perguntas diretamente ou entrar em contato para tirar mais dúvidas. E aí eu vou encerrar as perguntas que o pessoal já fez aqui para Legal. sabatinar um pouco mais você, ué, porque tem coisa interessante aqui, né? Galera, Aproveita o rapaz Muito. aí. Pessoal galera tá bem, perguntando galera tá bem. sobre provavelmente o deploy, né? Se usa appliance físico ou virtual, um pouquinho mais sobre a infraestrutura de guarda-core, Uhum. tá? É uma solução completamente virtualizada e SaaS, se o cliente quiser. Então, a gente tem os elementos que fazem parte da composição do guarda-core como um todo, ele é totalmente virtualizado. As máquinas que, porventura, vão no ambiente do cliente, elas são máquinas virtuais. Então, ele só precisa do elemento físico dele, mas, do ponto de vista de produto, ele é virtualizado. Maravilha, perfeito. Licenciamento, user, device, e etc. Como é feito o Legal. licenciamento? Legal. O licenciamento é por agente instalado. Por agente. Vale. E aí, assim, pessoal, a ideia, obviamente, que a gente não é aprofundar em nada, mas canal aberto e eu até vou Luan, conectar com a pergunta que a gente mandou, o pool, né? A última pergunta foi se. tem a do Daniel aí, já recebi até um push aqui no WhatsApp. Abraço aí, Daniel. Deixa eu passar batido não, viu? Não deixou não. A gente lançou uma pergunta para o pessoal sobre se eles gostariam que a gente aprofundasse o tema de guarda-core. Então, 68% da galera falou que sim, e guarda-core e outras soluções relacionadas à segurança também. Legal. Então, já fica a dica para a gente fazer mais um Mas conteúdo momentos aí. como esse. Não vai ser uma live, vai ser uma série. É, Isso. a gente pode ir até pra mão na massa, assim, né? Talvez. Vamos lá para a pergunta do Daniel, Luan? Vamos. O Daniel perguntou aqui, ô Everton, para rede híbrida, switch e o I2 ou IT/NU, tem suporte? Como que a gente comportaria? Legal, legal. Um detalhe bem interessante, né? A solução é agnóstica a nível de rede também. Então, indifere da solução de switching ou Layer 2, tá? Aí a gente pode pegar qualquer tipo de solução. Então, qualquer elemento L2, L3 ali da infraestrutura, a gente vai falar porque a gente chega no nível do sistema operacional, da máquina virtual que está rodando ali na ponta, tá? Perfeito, Legal. perfeito. Eu vou para a última, então, aí a gente já faz o encerramento, que eu acho que é legal. O Elder perguntou sobre a integração de Citrix, de Guardicore com Citrix, né? Partindo do princípio que o usuário usa a plataforma fora da empresa, ou seja, utilizando o ambiente Citrix como uma máquina não corporativo, né? Um meio de acesso, Device, assim. sem qualquer cuidado a nível de segurança ou mínimo exigido, né? Então, como que encaixaria aí, Legal. Guardicore auxiliaria em alguma coisa nesse sentido? Total, total. É bastante aderente nesse tipo de solução, principalmente porque
O Citrix ele vem justamente para criar um túnel limpo entre a estação do usuário, que é um ambiente sujo, pro ambiente limpo que vai ter o acesso na infraestrutura. Então, basicamente, a solução Citrix, ela é um proxy reverso ali de comunicação Sim, para jogar dentro da rede o tráfego limpo, tá? E nesse quesito, o Guardicore ele trabalha bem porque a gente faz a proteção dentro ali do sistema Citrix, dentro das máquinas que compõem o sistema Citrix, e libera apenas o que for necessário falar com a infraestrutura. Então, se porventura minhas máquinas perfeito. Citrix não precisam falar, por exemplo, com o meu ambiente de banco de dados direto, ele não vai falar. Então, a gente protege ainda mais essa camada do usuário. Tem um outro nível de integração também, que é falando direto com o Zenap da vida, que você pode determinar quais usuários que estão vindo de forma remota, autenticados, podem acessar quais aplicações. Acima do nível de controle que o Zenap já implementa, né? Interessante. Então, Perfeito. ele complementa muito isso que o Everton está falando e resolve o problema do cliente na ponta, que ele tem usuários, como ele colocou, utilizando de dispositivo não gerenciado, Isso. sentou ali no... Putz, o caganeira tem que fazer esse negócio aqui agora, tô no shopping, senta lá nos velhos internet café. Abre lá o negócio e vai tentar acessar a aplicação dele. Maravilha, porque é mais um É um contexto de outro- bloqueio, né? Exatamente. É uma, mais uma é camadinha uma ali camada pra adicional. colocar. Show! Gostei, maravilha. Só para registro, a gente teve uma média aí de 75 pessoas hoje participando aí, então Bonito. foi legal, De ver. foi bonito. Pessoal, valeu, obrigado demais. Só para as considerações finais aqui, eu acho que a gente já fez um apanhado forte aí sobre a importância de visibilidade e segurança, né? E como que a microsegmentação ela contribui e conecta com as soluções todas. Então, vocês não vão ouvir de ninguém da Akamai Guardicore Pops falando tira tudo que você tem, coloca só. Não tem nada disso. jamais. É uma Trabalhamos em jornada, né? Então, a importância e o cuidado que a gente quis ter de mostrar, desenhar, fazer um demo, mesmo que rápido, para que vocês também tivessem essa visão de que segurança vai até em backup, como teve perguntas aqui. Pô, vai muito, na verdade, Claro. em backup. Vai na camada de acesso e Citrix toca isso, vai na proteção com AFs e etc. Com o usuário uma vez lá dentro, você também tem cofre de senhas. Poxa, vai tirar. Não tira. Tudo é um complemento. Só que aqui a gente está falando de uma visibilidade que até então nenhuma outra solução entrega da forma como a Guardicore entrega. E não só a solução, mas também a ação, né? E aí agradecer, pessoal, que vocês ficaram aí quase 2 horas. Então, Escutando a muito gente. obrigado aí. Espero Já que vocês deu tenham 2 horas, curtido. cara? Quase. Olha isso. Faltam 10 Muito minutinhos. rápido. E agradecer também, pô, pela aula, Everton. Obrigado, cara. Imagina. O pessoal já pediu, então a gente precisa providenciar mais, né? Talvez um bootcamp, mão na massa. Fala aí, pessoal, o que vocês acham de fazer uma segunda rodada mais aqui no escritório da Popos, um negócio mais mão na massa, para Show, vocês terem show. contato? Ó, Só fica chamar. a dica aí. Queria agradecer o convite, tá, pessoal? Fiquei bem feliz aí de bater esse papo com vocês, tá? E o legal também, isso que você falou, né, Lana? A gente não vai chegar e vai falar para o cliente, ó, vende tudo, tira tudo, coloca aquilo. Não, eu acho que a gente chega, muitas vezes, precisando mais aprender do que explicar para o cliente, né? O cliente que sabe o ambiente dele, o cliente que sabe a dor, que sabe o que ele Isso. precisa. Então, a gente vai entender a dor do cliente, entender e mostrar a tecnologia como que a gente encaixa isso, tá? E topo super aí o convite de vocês. Para uma próxima vez a gente dar olhar um pouco mais de detalhe aí a solução. Obrigado. Vamos, maravilha. Obrigado, Everton. Ale, obrigado como sempre. Tamo junto. Para quem não sabe, eu agradecer oficialmente. O Ale é o cara responsável pela Populus alavancar em Akamai e é o cara que cuida de isso. perto da gente. Então, obrigado, Ale. Obrigado Trabalho pela aula de vocês sempre. que desenvolvem, eu só tô municiando. Show, tamo junto. E aí a gente vai estar junto aí nas próximas. Obrigado aí Obrigado a pela vocês participação. pelo convite. Marlon, Adoro Tamo participar. junto. obrigado, viu? Como sempre. Obrigado aí, pessoal. Valeu pelo empenho, né? Ficar 2 horas escutando a gente aqui é raro, sabemos aí da dificuldade de tirar um tempinho, mas a gente vai aí, estamos vendo o pedido, né? Bastante pedido de lab, Galera, de tá pedindo. hands-on, então vamos ter um carinho aí, vamos olhar para isso, né? O Everton,
Já pode preparar a agendinha aí. É, Ó, bom. ó. Não, só chamar, pessoal. Tô aí. Bom, então, bora lá. Pessoal, quem ainda não segue as redes sociais da Populus, da Camai, quiser se conectar com o Everton, com o Ale, com o Marlon, comigo, a gente também colocou o LinkedIn de cada um aí, tá? Dúvidas, comentários, podem interagir no vídeo depois que a gente vai subir no YouTube, pode mandar mensagem direta, e-mail, WhatsApp, o que vocês quiserem, a gente tem o maior prazer de novo de trocar essas ideias. A ideia da live é justamente essa, que a gente consiga abranger o máximo possível de pessoas. E vamos para o sorteio, né? Como que vai ser a dinâmica aí? Rapidinho para a gente não... o Dani vai falar. Bora lá, Dani, vai lá. Só um pontinho, Daniel. Pessoal, qualquer dúvida, só reiterar. Pode puxar a gente. Estamos aí para responder qualquer questionamento aí. Pô, passou uma pergunta, teve uma lembrança. A gente faz um novo momento aí. Puxa o Everton, qualquer coisa. Tem o Ale, tem um time aí para apoiar a gente. A gente responde também. Bravinho estava aí bastante empenhado em responder perguntas. A gente usa mais ele aí. Tá abusando ali da Vamos trabalhar, né? certificação. Vamos trabalhar, né, Bravinho?